Vamos para a nossa aula sobre a economia e ocupação territorial na América Portuguesa, mas essa aula vai ser especificamente focada na questão da economia. Nas primeiras décadas do século XVI, o Estado português ele não demonstrou aí muito interesse por sua área colonial na América. Por quê? Porque eles já tinham lucros que vinham aí do comércio das especiarias orientais. Já a partir da década de 1530 é que o governo português vai passar a traçar uma política de colonização mais efetiva, voltada para a ocupação e exploração econômica da América Portuguesa. Aí, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, a coroa portuguesa ela vai desenvolver diferentes estratégias que vai permitir aí o controle das terras e também de todas as riquezas geradas por essas terras. E agora a gente vai refletir que estratégias foram essas que a coroa portuguesa usou, o que caracterizou a política colonialista portuguesa e quais foram aí as principais atividades econômicas desenvolvidas ao longo desse período. Então, a primeira atividade desenvolvida na América Portuguesa vai ser a exploração do pau-brasil. O pau-brasil era uma árvore nativa, da qual se extraía uma tinta avermelhada e que era utilizada aí como corante de tecidos na Europa. A exploração do pau-brasil era monopólio do Estado português. Então, era necessário o arrendamento, né, que ia acontecer aí por meio de sucessivos contratos concedidos a pessoas interessadas. Mas quem controlava tudo era o Estado português. O trabalho de exploração da madeira ficava a cargo dos indígenas. Então, a mão de obra nesse início da colonização aí era mão de obra indígena. Foram construídas feitorias, né, que eram armazéns fortificados em pontos estratégicos da costa para a proteção do território. Essas feitorias também eram utilizadas para armazenar madeira, né, e esperar aí o transporte dessas madeiras para a Europa. O pau-brasil era cobiçado por estrangeiros e, sobretudo, por franceses. Eles fizeram aí incursões em partes dos territórios e entraram em conflito com os portugueses, disputando aí a exploração da madeira. Os exploradores portugueses e franceses, eles tinham aí como aliado algumas nações indígenas. Nesse período, aconteceram expedições de reconhecimento do litoral e, posteriormente, as expedições de guarda-costa contra a presença de estrangeiros aqui no território da América Portuguesa. Então, nota-se que a expedição comandada por Cristóvão Jacques entre 1516 e 1528, combateu aí e prendeu vários franceses, destruindo seus entrepostos. Então, a gente vai ter aí essa história do Brasil colonial, a expedição em 1501, né, que é a expedição Gaspar Lemos, que tinha o objetivo de reconhecer o território. 2 anos depois, teve a expedição de Gonçalo Coelho, né, que o objetivo era verificar a disponibilidade de pau-brasil, reconhecer toda a extensão do litoral dessa terra, entre aspas, descoberta, né? E entre 1516 e 1526 foi aí as expedições de Cristóvão Jacques, como eu já falei, que tinham um objetivo guarda-costas, tá? Então, conforme aí um estudo feito pelo historiador Dan Warren, né, em sua obra Ferro e Fogo, ele vai dizer que o valor do pau-brasil era alto para o padrão de comércio da época, porém era justificado pela sua utilidade, porque como eu já falei, servia para colorir os tecidos aí, mas também era utilizado na construção civil e na fabricação de navios. Nos primeiros 100 anos de colonização, estima-se que foram derrubados 2 milhões de árvores de pau-brasil, isto é, cerca de 50 árvores por dia. Já por volta de 1558, mais ou menos, os indígenas tinham aí de se afastar aproximadamente 20 quilômetros da costa para poder conseguir encontrar a árvore pau-brasil. Se imaginarmos que o pau-brasil tinha aí uma incidência média de 4 árvores por hectare, foram varridos no período de 100 anos 6 mil quilômetros de Mata Atlântica, imagine. Então, o desmatamento sem esse replantio, né, e o surgimento de novos produtos vai deslocar o pau-brasil para segundo plano na pauta das exportações, embora ele continuasse valorizado. E no início do século XVIII, ele se encontra aí em quinto lugar somente, precedido pelo açúcar, ouro, tabaco e couros. Né? Então a gente vai ter o açúcar, ouro, tabaco e couros e logo após a gente ainda vai ter o pau-brasil no século XVIII. E além do pau-brasil, outros grandes produtos, né, vai ser explorado aí no período colonial, como as drogas do sertão. Então, na região amazônica, a coleta de plantas nativas vai se tornar uma atividade econômica
devido à demanda na Europa, né, por produtos como castanha do Pará, guaraná, gergelim, pequi, anil, baunilha, copaíba, pau-cravo, urucum, cacau. E assim como na exploração do pau-brasil, a mão de obra também extrativista referente às drogas do sertão era mão de obra indígena. Então, a exploração das chamadas drogas do sertão permitiu o aparecimento de vários aldeamentos dirigidos por padres missionários na região amazônica que aliavam aí a cristianização do indígena à atividade do extrativismo vegetal, tá? Então, a gente vai ter posteriormente a produção açucareira, né? Como eu já falei na aula, né, da sociedade escravista em si, sobre o trabalho escravo aí na questão açucareira, e a gente vai ver de fato como é que funcionava essa produção açucareira, tá? Então, a presença constante de estrangeiros e a preocupação do rei Dom João em preservar os seus domínios o levaram a optar por uma ocupação efetiva por meio de povoamento, né, e da colonização com a implantação do sistema de capitanias hereditárias e a introdução da lavoura de cana-de-açúcar, né, a questão das capitanias hereditárias, como vocês viram na aula de colonização. Então, os portugueses encontraram no plantio de cana-de-açúcar o produto ideal para as terras do Brasil, né, o clima quente e com bons índices de pluviosidade aí, a questão dos rios e das chuvas, somado ao solo, o solo massapê, rico em sais minerais, eram propícios então ao cultivo. Outro fator que pesou na escolha portuguesa vai ser a experiência que eles já tinham sobre todas essas técnicas de plantio da cana e extração do açúcar, né? Nas ilhas do Atlântico, Madeira e São Tomé, por exemplo. Os holandeses também participaram do financiamento, já porque os portugueses não tinham o dinheiro necessário para isso. Então os holandeses participaram tanto do financiamento quanto da instalação de maquinário para a transformação da cana em açúcar. E também os holandeses fizeram a distribuição comercial na Europa, né? Então era uma questão aí de sociedade, onde o mercado era promissor e o produto era raro e caro, né? Então, a iniciativa para a construção aí do primeiro engenho, né, vai ser do donatário Martim Afonso de Souza, em 1532, na capitania de São Vicente. A mobilização dos recursos para o empreendimento vai levar aí à constituição de uma sociedade mercantil, da qual vai fazer parte Martim Afonso, né, seu irmão Pero Lopes de Souza e o holandês Johan Hilson, que representavam aí os banqueiros, os comerciantes estabelecidos em Bruxelas e em Amsterdã, que estavam interessados no negócio. Então, a coparticipação de holandeses nesse empreendimento ela vai ser constante, e eles foram responsáveis pelo financiamento, como eu já falei, de muitos engenhos, assim como pelo refino e distribuição do açúcar na Europa. Então, o que ia para a Europa eram os torrões de açúcar, né? Não sei se vocês lembram aí da imagem do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, né? Que é aquela, eu não sei se é pedra, se é torre, se é uma montanha, mas o Pão de Açúcar, né? Inclusive eu já fui lá. O Pão de Açúcar, ele tem aquele formato, e é chamado de Pão de Açúcar porque era assim que chamava aquele formato final do processo que era feito com a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Era daquele formato ali, era daquela forma que ia para a Europa, e lá eram os holandeses que faziam o refinamento desse açúcar, tá? Então, o plantio de cana se organizou por meio da sesmaria, né, e do seu beneficiamento pelo engenho. A sesmaria, que eram as extensões de terra que tinham em média de 6 a 24 quilômetros e que a princípio era doado pelos capitães donatários a quem fosse cristão. Posteriormente, passariam a ser negociados aí essas terras, e esses indivíduos vieram a constituir aí a aristocracia rural, né, que eram chamados homens bons. Lembra? Os homens cristãos, os homens brancos, né? Então, a cana-de-açúcar era cultivada em latifúndios e era beneficiada nos engenhos. Contudo, a grande propriedade de produção açucareira vai acabar aí assimilando a denominação de engenho, embora o engenho em si se refere-se a um maquinário, né? Só era um elemento de toda a fazenda ali, de todo o complexo da cana-de-açúcar, mas aí passou-se a se chamar engenho todo o complexo. Então, o complexo açucareiro era constituído pelas terras de plantio, pela casa grande, pela residência do proprietário, tendo aí as funções de fortaleza, né, hospedaria e escritório, pela senzala, onde ficavam abrigados aí os escravizados, pela capela,
parte integrante da Casa Grande, que atraía aí em dias santos e domingos os moradores da vizinhança, e o engenho, que variava quanto aos tipos de tração, movidos por energia hidráulica, né, bois, burros, em alguns casos pelo próprio homem. Tá? E lembrando que nesse período, aqui na região da América Portuguesa, é uma curiosidade, não tinham os bois, né? Esses bois foram trazidos da Europa justamente para esse trabalho aí de tração, né? Nas moendas aí da cana-de-açúcar. Então, esse complexo era caracterizado pela monocultura da cana, com a mão de obra escrava, e voltado aí para a exportação, e passou identificado pelos historiadores como plantation, né, por se diferenciar de outras culturas agrícolas, possuindo aí um setor fabril para o beneficiamento do produto cultivado. Variados eram os tipos de engenho, né? Os reais eram movidos à água, alguns donos de engenho não plantavam cana, lucrando apenas com seu beneficiamento, levada por arrendatários e lavradores livres, enquanto os donos de engenhos ganhavam a metade da produção do açúcar beneficiado, os arrendatários e lavradores livres apenas recebiam pelo que plantavam. Então, havia também os trapiches, né? Os trapiches os engenhos menores movidos à força animal, e as engenhocas, geralmente dedicadas aí à produção de rapadura e produção de aguardente. Nos engenhos de açúcar, a mão de obra predominante vai ser a do escravo africano, né, do escravizado africano, porque o termo escravizado ainda é novo nessa discussão, nessas novas discussões sobre os temas. Então, por isso que nem todos os livros didáticos traz o termo escravizado, né? O jesuíta André João Antonil, que esteve por aqui no início do século XVIII, em sua obra Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas, ele fez a seguinte afirmação sobre a mão de obra dos africanos e seus descendentes. Ele diz assim: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles nada é possível fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter o engenho corrente. Aí a fala, né, dele. Então a gente parte agora para falar um pouco sobre a presença holandesa no Brasil, aí no início do século 17, tá? Então, entre 1630 e 1654, os holandeses eles vão ocupar aí e dominar as áreas açucareiras do litoral nordeste. A presença holandesa na colônia ela se relaciona com acontecimentos na Europa. Em 1578, Dom Sebastião, que é o rei de Portugal, olha essa história, tá? Ele vai morrer sem deixar nenhum descendente direto. Quem assumiu o poder, né, na condição de regente, vai ser o cardeal Dom Henrique, que morreu pouco tempo depois. Então, Filipe II, que é o rei da Espanha, era parente próximo de Dom Sebastião, que havia reivindicado o direito ao trono português e vai assumir aí o trono português em 1580, dando início à chamada União Ibérica. A União Ibérica, que vai ser essa administração do rei Filipe II, administrando tanto a Espanha quanto Portugal. Então vai ser uma união dessas terras ibéricas aí, nesse período até 1640. Então, a união de Portugal e Espanha, sob o domínio da coroa espanhola, vai provocar aí a quebra do acordo açucareiro que existia entre Portugal e Holanda. Os holandeses estando em guerra com os espanhóis, tá vendo? Porque existia aí o conflito dos holandeses com os espanhóis. Então os holandeses eles decidiram atacar o Brasil, agora sob o domínio da Espanha, e em defesa dos interesses dos investidores do açúcar na Companhia das Índias Ocidentais. Então tinha os investidores do açúcar da Companhia das Índias Ocidentais que investiram aqui, né, no início de toda essa implantação dos engenhos, e os holandeses estavam aí atacando agora o Brasil com essa justificativa. Mas, na verdade, todo mundo corria atrás de lucro, né? Então, as invasões holandesas se deram por meio de conquista das áreas produtoras de açúcar do Brasil e dos portos africanos, fornecedores da mão de obra escrava. Então, em 1621, os holandeses tentaram dominar a Bahia, só que não teve sucesso. Eles tentaram invadir aí 2 vezes Salvador, só que os baianos arretados da vida, conseguiram expulsar aí os holandeses, mas em 1630 eles conseguiram os acordos aí com uma galerinha de Recife e Olinda, né? E aí eles conseguiram entrar em Pernambuco. Então, representando os interesses da Companhia das Índias Ocidentais, o conde Maurício de Nassau, ele chegou ao Recife, né, em princípio de 1637, ostentando aí
o título de governador-geral da Nova Holanda. Imagine, né? Fazer de Pernambuco a Nova Holanda. Então, durante o governo de Maurício de Nassau, em Nova Holanda, que assim como ficou conhecido aí, essa região de domínio da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, né? Mesmo diante dos focos de resistência, no geral, as relações entre holandeses e os proprietários de terra foram aí uma relação amistosa, lá aí na região de Pernambuco. Então, Maurício de Nassau, ele vai ser um administrador hábil, né? Um administrador político convivendo aí com os senhores de engenho. Instituiu a tolerância religiosa, vista que os holandeses eram protestantes, claro, né? E aqui era a questão do catolicismo, então você já viu aí que os holandeses chegou com protestantismo aqui no Brasil, nesse período. Vai proibir que os soldados se misturassem à população, construiu a cidade Maurícia, né, com um plano urbanístico arrojado, trouxe para Pernambuco cientistas, artistas, naturalistas, arquitetos e vai promover aí uma extensa vida cultural para a capitania de Pernambuco, tá? Então, com o passar do tempo, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu mudar o seu comportamento com os senhores de engenho e começou a cobrar todos os empréstimos que haviam concedidos aí no início. Então existia a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Os holandeses eram representantes deles aqui no Brasil, e aí eles começaram a cobrar aí dos senhores de engenhos tudo que havia emprestado antes. Então a cobrança era realizada por meio do protesto, né, e do confisco de bens daqueles que não pagassem as suas dívidas. Então quem não pagou a dívida, então os holandeses iam lá e tomavam todos os bens. Então Maurício de Nassau, na condição de administrador, ele não aceitou esse procedimento adotado pela companhia e ele deixou o Brasil aí em 1644. Alguns anos antes, em 1640, Portugal já havia se separado da Espanha, né? E aí, colocando um ponto final na União Ibérica. Então, com essa separação da Espanha, Portugal iniciava um conflito, né, com Filipe IV, que impôs aí aos portugueses a necessidade de estabelecer uma política diplomática com os inimigos da Espanha, no caso Inglaterra e Holanda. Então, no caso inglês, né, no caso da Inglaterra, Portugal obteve auxílio militar contra as investidas espanholas em troca de privilégios concedidos aos ingleses em vários tratados entre 1641 e 1661 aí, no decorrer de 20 anos. Então, os privilégios ingleses consolidaram-se em 1703 aqui, com a assinatura do Tratado de Methuen, na época em que foi descoberto aí o ouro nas Gerais, né? Então, a Holanda, ela não negou seu apoio a Portugal, mas exigiu em contrapartida o reconhecimento português das conquistas efetivas pelas Companhias das Índias Ocidentais em seu império. Então, o Brasil holandês foi reconhecido por Portugal como posse legítima da Holanda. Então, o reconhecimento do direito de posse do Brasil holandês, aliado à política de exploração da Companhia das Índias Ocidentais, provocaram aí uma reação forte dos senhores de engenhos ali daquela região de Pernambuco. Então, apoiados pela população de Pernambuco, eles se rebelaram. Imagine, o Brasil holandês seria aí aquela região de Pernambuco, né? Só que os senhores de engenho não aceitou que os holandeses ficassem dominando toda aquela região, porque a Companhia das Índias Ocidentais, ela já estava explorando demais aí aqueles senhores de engenho no sentido da cobrança de impostos. Então eles vão se rebelar e vai dar início ao movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. E em maio de 1645, 18 líderes da Insurreição Pernambucana vão assinar um compromisso para lutar contra o domínio holandês na companhia ou na capitania de Pernambuco. Então, em 1654, após várias batalhas, os holandeses eles vão ser derrotados. Os pernambucanos vão acabar por conseguir expulsar os holandeses da América Portuguesa, mas essa guerra aí vai ter um preço muito alto, né? Porque vários canaviais em Pernambuco vão ser destruídos, vários engenhos vai ser queimado e várias produções naquele período vão ser perdidas. Então os holandeses permaneceram no Brasil até 1654 e a partir de então, já com domínio das técnicas de produção do açúcar, o que é que eles vão fazer? Vai abrir aí uma área de produção nas Antilhas, né, que vai passar a concorrer
com açúcar da América Portuguesa. Então, já que eles vieram para aqui para o Brasil, aprenderam toda a produção desde o início, como é que fazia, desde o plantio e cultivo da cana até a finalização, porque o refinamento do açúcar já era eles que faziam, né? Então, eles passaram aí a fazer uma concorrência com o açúcar da América Portuguesa, diminuindo então significativamente todas as receitas, todo o faturamento aí as receitas metropolitanas, as receitas de Portugal, tá? Então, a gente parte para uma outra atividade aí, a gente passou pela questão do açúcar. Então, uma outra atividade econômica importante vai ser a pecuária, muito embora ela tenha sido subsidiária tanto da economia açucareira quanto da economia mineradora, ela foi base, né? O gado ele foi introduzido em São Vicente pela esposa de Martim Afonso, Ana Pimentel. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da América Portuguesa, levou o gado de São Vicente para a Bahia, em razão da sua utilidade nos trabalhos, nos engenhos, né? Como já falei, a tração. O gado também era utilizado como alimento, como transporte, e a força motriz nos engenhos. Força motriz, né? Aquela atração, a força que vai fazer lá a moenda girar. Então, até fins do século XVII, o gado ele vai conviver com as plantações de cana-de-açúcar. Contudo, os conflitos entre os plantadores de cana e os criadores de gados, né, devido ao fato de o gado destruir as plantações, vai levar aí o rei de Portugal a proibir a convivência das duas atividades econômicas. Então, a edição da Carta Régia, em 1701, determinava que as áreas de criação pastoril deveriam ser pelo menos 10 léguas distantes da costa, ou seja, do litoral, porque os engenhos de cana-de-açúcar, ele ficava nas regiões litorâneas, tá? Então, os resultados da Carta Régia foram a interiorização das atividades pastoris e a ocupação dos sertões, fixando-se neles o povoamento. Então, a criação de gado exigia pouco investimento inicial, né? Terras doadas ou arrendadas a baixo preço, algumas cabeças de gado, né? Pouco material, alguns escravos e vaqueiros pagos em gado. Era caracterizada aí pelo uso de grandes extensões de terra, configurando-se um modo extensivo de criação, tá? Então, há a notícia da existência de fazendas de até 20 mil cabeças de gado, mas havia o predomínio de fazenda de 200 a 1.000 cabeças. A fazenda era dirigida pelo administrador, né, pelo vaqueiro e pelo proprietário, em regra, senhor de muitas fazendas. Então, nelas, os vaqueiros, em sua maioria mestiços ou indígenas, né, adaptaram-se aí melhor a esse tipo de atividade. Então, eles desempenhavam o papel de capatazes, né, os outros, né, os fábricas em seus auxiliares, e o pagamento de seus salários acontecia em espécie ou com o número de bezerros. Em razão das suas características, né, necessidade de pouco capital e reduzida mão de obra, essa atividade econômica pôde se expandir aí com relativa facilidade, né? Não exigia tanto quanto a questão da produção açucareira. E no século XVII, os principais núcleos criatórios vai ser na Bahia, né, com a presença aí de um grande número de fazendas ao longo do Rio São Francisco e também em Pernambuco. Da Bahia, a expansão da atividade pastoril se deu em direção aí ao Piauí. E com a descoberta do ouro na região das Gerais, desenvolveu-se aí a criação do gado muar no sertão e no sul da colônia, para servir aí de transporte de carga na região mineradora. A pecuária sulina, especialmente a dos campos de Curitiba, vai ser estimulada pelos contatos comerciais com as áreas mineradoras, e a colonização do Rio Grande do Sul deveu-se aí principalmente à criação de gado de corte e de animais de carga direcionada para o abastecimento das áreas de extração de metais preciosos. Então, a gente vai ter aí todo esse gado invadindo o interior em terras não antes ocupadas, tá certo? Então, referente à questão da economia, a gente fica até aqui, certo? Beijinhos e até a próxima aula.